Depois de muitas discussões, os principais magisteriums na Costa Sul concordaram unanimemente em restringir o avanço a um magus oficial. Sob a alçada do contrato, todas as guildas devem obedecer solenemente, para controlar o avanço do acólito a um mago oficial. Mesmo que fosse a academia ou a família absorvendo os recém-chegados, eles devem manter um segredo estrito. Havia uma informação de exceção encontrada em itens e locais históricos. Na extensão da Costa Sul, havia muitos vestígios dos remanescentes dos magos. Todos eles estavam localizados em locais extremamente perigosos. Até os magos oficiais tiveram que arriscar suas vidas para procurar por um pedaço deles. Além disso, mesmo que fossem remanescentes, não se pode ter certeza de seu conteúdo. Tome Leilin, por exemplo, anteriormente ele gastou uma quantidade incontável de recursos e esforço, mas ele não obteve nada no final. Era uma situação extremamente comum. No entanto, uma vez que os magos descobriram um rastro de remanescentes antigos e obtiveram sua herança ou outros recursos preciosos, seria o começo de outra lenda. Embora a busca por remanescentes tivesse muitos perigos imprevisíveis, ainda levou muitos magos a procurá-los. As restrições sobre o conhecimento para avançar para um magus oficial foram assinadas por todos os magisterios e guildas da Costa Sul. Portanto, qualquer remanescente que existisse antes do acordo provavelmente conteria informações sobre o avanço oficial do magus. Esta foi a razão para o nascimento de alguns magos oficiais sem guilda. De acordo com as informações coletadas das investigações de Leilin, Dorothy tornou-se um mago oficial somente depois que ele descobriu uma informação relacionada ao avanço enquanto se aventurava. Embora a quantidade de informação que faltava fosse superior a 60% do original e definitivamente não era possível tornar-se um mago apenas confiando nele, ainda assim era muito precioso. Além disso, Leilin era apenas um acólito nível 3. Antes de se tornar um mago, ele não tinha certeza de sua importância para Dorothy se ele poderia conduzir uma transação tão importante com ele. Para obter essa informação, ela só poderia ser feita através da Croft. Tudo bem então. No entanto, você deve saber a raridade das informações sobre o avanço para um mago oficial. O que você pretende trocar por isso? Embora a informação seja extremamente valiosa, este e outros registros de uso único são muito diferentes. Eu acredito que isso deixará o professor Dorothy satisfeito, Leilin disse enquanto colocava uma bolsa pesada nas mãos de Croft. Além disso, depois de obter essa informação, professor, você também pode ter uma cópia dela rumo à sugestão de Leilin. Croft apenas levantou as sobrancelhas, sem dizer nada. Mas quando ele abriu a bolsa, ele não pôde deixar de suspirar. Aquela velha bolsa de ossos, Dorothy, provavelmente não seria capaz de te rejeitar. Leilin sorriu. Na bolsa que ele entregou a Croft, não só estava cheio de um grande número de cristais mágicos e ingredientes preciosos, como também havia uma flor fluorescente. Este ingrediente era extremamente difícil de obter e tinha habilidades regenerativas para mágicos com membros quebrados. Quanto ao ambiente necessário para que a flor fluorescente prospere, ela deve estar em um lugar com um grande número de espíritos vingativos. Todos os dias, seria regado com o sangue de pessoas morrendo para crescer. Estes ingredientes não eram comuns nem na Abyssal Moon Forest Academy. Afinal, na criação de espíritos artificiais, a pesquisa feita pela Abyssal Moon Forest Academy foi muito menos adequada em comparação com Leilin, que teve a ajuda da Alaska. Se não fosse a novidade para lembrar Leilin, ele já teria completado esse experimento estimulante. Quanto a esta flor fluorescente, foi um subproduto do laboratório experimental. Atualmente, Dorothy estava procurando por materiais para regenerar o braço de Jaden. Esses materiais eram uma sedução que Dorothy não podia recusar. Embora soubesse disso, Leilin ainda estava apreensivo em entregar um material tão precioso.
Como ele havia produzido uma flor do vácuo no passado e agora que ele havia produzido outro ingrediente precioso, a flor florescente, seria difícil evitar a suspeita. Mas se ele quisesse um favor de Dorothy, ele não poderia evitar trazer esta flor florescente. E ele teve a sorte que este item era raro. Dentro do mundo dos magos, havia muitos exemplos de acólitos frustrados e destituídos que haviam tropeçado em remanescentes antigos de magos e um mago oficial se tornando um soberanos de uma região. Comparado a eles, a sorte de Lei-Lin era apenas mais ou menos. 3 dias depois, dentro do laboratório, o desejo de Lei-Lin finalmente se cumprira e agora ele segurava a informação em suas mãos. Espadachim de marca. O que é isso? Lei-Lin franziu a testa. Isso não deveria ter algo para me ajudar a me tornar um mago. Quando eu recebi pela primeira vez, eu também era bastante duvidoso. Mas o Dorothy explicou para mim, disse Croft. Lei-Lin. Magos são pessoas que possuem poderes misteriosos. Nos tempos antigos, aqueles com grande poder eram rotulados como mágicos. Quanto ao espadachim de marca, através das runas alquímicas, uma formação de magia seria marcada em seu corpo, permitindo-lhes ganhar poder. É uma pequena divisão dos antigos magos. Croft começou a ensinar Lei-Lin. Eu vejo que você é agora um cavaleiro. Portanto, no que lhe diz respeito, é realmente apropriado que você se torne um espadachim de marca. Compreendo. Lei-Lin estava espiando através de um fragmento de informação. Como ele disse, Branded Swordsman parece enfatizar mais de treinamento de força física. Através da prática regular e da marca, a força da natureza seria armazenada dentro de seu corpo. Em momentos cruciais, a energia explodiria explosivamente. Porque parece se parecer com um cavaleiro. Os olhos de Lei-Lin brilharam. Corrigir. Você interpretou bem. Parte das informações sobre a herança do espadachim de marca antiga foi amplamente difundida. Depois de algumas modificações, foi mais adequado para humanos normais. Isso se transformou na criação de cavaleiros e grandes cavaleiros. Croft assentiu. Que significa dizer que um espadachim de marca é uma versão avançada de um cavaleiro. Lei-Lin tinha agora adquirido alguma compreensão. No entanto, é uma pena que mais de 60% das informações estejam faltando. Especialmente a parte sobre configuração de marca e formação de magia, quase desapareceu. A tentativa de forçar a marca de uma formação de magia no corpo só fará com que a magia do magus fique uma bagunça. Um olhar arrependido passou pelo rosto de Croft. Nos tempos antigos, a combinação de Branded Swordsman e magia era um pesadelo para inimigos de muitos outros mundos. Embora este seja o caso, eu ainda sou muito grato ao professor. Lei-Lin se curvou novamente. Depois de sair do laboratório do experimento, Lei-Lin colocou o livro, que registrou os detalhes do Branded Swordsman, em seus braços. Embora esteja bastante dilapidado, ainda tenho a Ilasca. Talvez eu possa usá-lo para calcular o restante da informação. Lei-Lin se consolou, sentindo-se muito melhor de repente. Ele sempre gostou de preparar alguns planos de backup. A técnica avançada de meditação nas planícies de montanha de Zittermund era apenas um mito. Foi derivado de algumas informações quebradas de Romin, que quase não tinham credibilidade. Se não fosse por Lei-Lin ter visto um conteúdo semelhante no laboratório do experimento, próximo ao covil da grande Manquestre Snack, ele provavelmente não acreditaria nele. Além disso, mesmo que existissem os jardins de Ilan, haveria até um pedaço da herança do grande Magus Serro. Mesmo que houvesse, Lei-Lin não sabia se a técnica de meditação avançada era adequada para ele. Ao partir, Lei-Lin seria capaz de pegar uma técnica de meditação de alto grau que fosse adequada para ele. Lei-Lin não ousou apostar em sua sorte. Assim, a preparação de um plano de backup agora tornou-se necessário realizá-lo. Ele tinha uma porção da água grossa. O iShip também estava simulando o modelo de magia defensiva de rank 1.
Agora ele conseguiu obter informações avançadas sobre o Branded Swordman. Tudo isso seria simulado em uma informação completa sobre o avanço. Lei Lin decidiu que, se não descobrisse nada nas planícies de Zitermun, ele se candidataria à formatura. Ele então percorria a costa sul, procurando por remanescentes e obtendo informações sobre técnicas de meditação de alto grau. Se ele não obtivesse uma técnica de meditação adequada para ele aos 50 anos, ele usaria a informação em suas mãos com força para avançar em um mago. Embora isso possa causar dificuldades para futuros avanços, Lei Lin sentiu que se não visse qualquer esperança de avanço por 15, seria melhor aumentar sua força antes de buscar alternativas melhores. No caminho de volta para o dormitório. Recentemente, Biki pagou muito poucas visitas a ele. No vasto nível do dormitório, Lei Lin foi o único que viveu aqui. Lei Lin olhou para os dois lados do salão sem vida e suspirou. Embora a ocultação não seja tão ruim, com menos pessoas chegando para incomodá-lo, morar em tal lugar é realmente um pouco triste. Depois de entrar em seu próprio quarto no dormitório com a lâmpada brilhante, Lei Lin se sentiu muito melhor. Caminhando para o laboratório de experimentos simples, Lei Lin pensou em sua mente. Ayahuasca. Como está o progresso na simulação do modelo defensivo do Spell Rank 1? Também a simulação do Green Water. Progresso da simulação do modelo de magia defensiva de grau 1. 14,3%. Conclusão estimada. 765 dias. Para a simulação de um modelo de magia de rank 1, o AI-chip deu uma duração inesperadamente longa. No entanto, Lei Lin ficou extremamente satisfeito com isso. Anteriormente o AI-chip não conseguiu estimar o progresso de uma simulação bem-sucedida. No entanto, depois de gravar a enorme quantidade de informação na biblioteca oculta, o AI-chip finalmente permitiu que Lei Lin visse um vislumbre de esperança em um modelo de feitiço rank 1 completo. Desde que possa ser concluído. 2 anos, posso pagar por isso. 2 anos depois, Lei Lin teria apenas 19 anos, ainda no auge do nível 3 acolite. Esse era o benefício da juventude, nunca temendo que o tempo não fosse suficiente. Calculando a fórmula da Green Water em andamento. 5,32%. Ingredientes estimados: fruto da árvore 1000 olhos, sangue fresco de uma serpente de maré gigante. Efeito estimado: um enorme consumo na força vital do acólito, para estimular o avanço do gargalo da força espiritual. Então, esse é o caso. A análise de shape. Lei Lin finalmente sabia por que a academia havia um acólito nível 3 abaixo dos 20 anos de idade como magos em potencial. O efeito de Green Water era consumir a vida de um mago em troca de um avanço estimulado. Quanto mais jovem é o acólito, mais força vital existe para o consumo. Daí a maior possibilidade de um avanço. Uma vez que um acólito tenha um corpo que esteja envelhecendo, eles não conseguirão avançar nem mesmo com o Green Water. Isso porque seu corpo físico não tinha mais força vital para ser consumido. Parece que a situação anterior tem que ser alterada. Lei Lin acariciou seu queixo. A questão da busca por técnicas de meditação de alto grau terá que ser levada adiante. Além disso, não posso esperar até os 50 anos. 30 anos de idade. Depois que eu tiver 30 anos, se não conseguir encontrar nenhuma técnica de meditação de alto grau, devo tentar romper. Depois de firmar sua determinação, Lei Lin arrumou o laboratório experimental e tirou um antigo pergaminho Potionering.